Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus porque mais uma vez nos encontramos para estudar a sua palavra e queremos agradecer a cada um de vocês também que nos acompanham a cada dia nos estudos. Nós gostaríamos que você que ainda não se inscreveu no canal Hora Tranquila, inscreva-se, dê ali o seu curtir, clique ali o sininho para que quando nós postarmos o estudo, você já receba a notificação que tem um estudo para você acompanhar e também compartilhar com outras pessoas. É muito importante nós compartilharmos a palavra de Deus. Muitas pessoas gostariam de pregar, mas às vezes não sabem pregar ou dar um estudo e assim pode compartilhar o estudo, porque o estudo que nós fazemos está aqui na palavra de Deus. Não é nada fora da palavra de Deus, é o que o Espírito Santo instruiu os escritores a escreverem a Bíblia que nós estamos estudando com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar perguntas e nós iremos também, dentro da palavra de Deus, procurar responder a cada pergunta. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este momento que temos agora para estudarmos a Tua palavra. Te damos graças por mais este dia de vida. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós vimos então que o apóstolo Paulo esteve em Troade, nesta sua terceira viagem missionária. Ele estava já retornando para Jerusalém. Ele havia estado em Éfeso, depois ele foi para Troade. Ali ele fez uma reunião à noite, no primeiro dia da semana, que possivelmente era um sábado à noite, e a partir do pôr do sol já começa o dia seguinte, segundo a Bíblia nos ensina. E ali então aconteceu o milagre, não é? O Eutico foi ressuscitado porque ele havia caído da janela, e dali Paulo foi para Mileto. Mileto está aqui relatado em Atos 20, versos 15 até o verso 27. Dali navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um relato do seu trabalho que ele havia realizado na Ásia, ali em Éfeso. E Paulo, lá em Atos capítulo 15, versos 22 a 29, ele havia planejado uma viagem para Roma e também para a Espanha. E aqui, neste relato que nós lemos, Atos 20, 15 até o 27, dá a entender que Paulo estava pensando que nunca mais retornaria à Ásia, que nunca mais aquelas pessoas iriam ver o rosto dele. Porque naquela época as viagens demoravam muito, né? Meses, porque era em navios, e isso atrasava bastante, não é como hoje, não é? Você toma um avião aqui, daqui a poucas horas você está em outro país. E naquela época era muito demorado, era meses às vezes no navio. E além das oposições que o apóstolo Paulo sofria, e até já tinha sido apedrejado, também havia sido preso, Paulo, aqui em Mileto, ele faz uma espécie de prestação de contas dos anos que ele passou ali em Éfeso. Esse relatório
não mostrava apenas o passado, mas também mostrava o futuro, pois o apóstolo Paulo, temia o que poderia acontecer com ele em Jerusalém. E este receio de Paulo, ele tinha fundamento. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém via o apóstolo Paulo com ceticismo e até com hostilidade por causa do passado como perseguidor, e agora ele pregando o evangelho que era isento de circuncisão. Então os irmãos em Jerusalém não viam o apóstolo Paulo com bons olhos. Paulo, ele sempre pregou o evangelho de Jesus Cristo, que ele foi chamado por Jesus, mas ele nunca foi completamente aceito pelos judeus, mesmo judeus cristãos. Eles tinham um pé atrás com o apóstolo Paulo. E agora, uma outra preocupação de Paulo era com os falsos mestres, a quem o apóstolo Paulo comparou com lobos vorazes que tentariam desviar e perverter o rebanho. Atos capítulo 20, versos 28 a 31 diz: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Vejam, o apóstolo Paulo então aqui advertindo a igreja que iriam surgir pessoas tentando desviar aqueles que haviam aceito o evangelho em Jesus Cristo, iriam tentar tirá-los do caminho. E o apóstolo Paulo, ele diz também em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, que nos últimos dias que nós estamos vivendo hoje, também iria acontecer essas coisas. 2 Timóteo 4, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o apóstolo Paulo advertiu aqueles habitantes lá da região da Ásia, de Éfeso, de Mileto, que iriam surgir falsos mestres entre eles. E os falsos mestres nós sabemos que eram aqueles judaizantes, os judeus que haviam aceito o cristianismo, mas que ainda estavam apegados à tradição, à circuncisão, tinha que ser circuncidado para ser salvo, que não era somente aceitar a Jesus e agora ser batizado já estava salvo. Eles não aceitavam isso do apóstolo Paulo. E então Paulo disse para eles: olha, vão surgir falsos mestres e eles vão trazer falsas doutrinas e também eles vão procurar desviar o rebanho. Eles são como lobos vorazes. E hoje também, amigos e irmãos, como ele aqui advertiu, 2 Timóteo 4, verso 3, nós estamos vendo muitas denominações que existem líderes evangélicos que só querem tirar o que o rebanho tem, a sua lã e a sua gordura. Eles só pensam neles, não pensam nas suas ovelhas, não cuidam das ovelhas. E o próprio Jesus advertiu que o ladrão ele vem para roubar e para matar, mas o pastor ele entra pela porta das ovelhas, e quando ele chama, a ovelha reconhece a sua voz e segue o pastor. Cuidemos com quem nós estamos seguindo, amigos e irmãos. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, bispo, presbítero, ninguém salva ninguém, somente Jesus. Vamos nos apegar à Bíblia, à palavra de Deus. Vamos nos firmar nela para que nós possamos nos encontrar com Jesus em breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.